pessoal, chegando a mais um Raizcast, dessa vez o 12º Raizcast da segunda edição. A primeira edição ela foi feita muito raiz, né? Nós iniciamos, acho que mal e mal, com a própria câmera dentro do computador, aí compramos uma câmerazinha melhor, microfonezinho foi melhorando, e agora estamos nesse estúdio da Fadisma que, né, eu não sei nem para que câmera eu olho aqui. Quem está nos ouvindo não vê, mas quem está assistindo vê que tem, né, vários ângulos de câmera. E nós estamos hoje com o convidado e o Raizcast, para quem chega e pergunta agora o que é o Raizcast? É o programa para ouvir história de empreendedores. E hoje, na verdade, nós vamos ouvir um casal de empreendedores, porque nós estamos há muita dúvida das pessoas, né? Trabalhar ou não trabalhar junto? Focar ou não focar junto? E isso foi uma coisa que é dentro do nosso projeto, que não tinha saído do papel e vai sair do papel, que é Dona Jaque e eu fazermos o programa somente com casais. Então é muito essa evolução que nós vamos fazer. Uma mentoria para casais também vai acontecer dentro desse detalhe. Mas vou deixar para você se apresentar aqui. A Nêmora, ela iniciou na mentoria como mentoranda, né, Nêmora? E aí ela inclusive passou a dar, pelo conhecimento dela, passou a dar aula na mentoria. Isso. Te apresenta aí, Nêmora, deixei o pessoal curioso aí. Oi, bom, então meu nome é Nêmora, sou gestora de tráfego, faço tráfego da parceria Solar e do Rodrigo, sou aluna da mentoria e uma das aulas eu vou conseguir ensinar no que me compete a parte técnica, mas é isso. Bom, meu nome é Fernando, eu sou sócio da Nêmora, namorado. Namorido? Namorido. Isso virou moda, agora todo mundo senta aqui e só tem namorido, né? Não sei o que os homens agora falta coragem de assumir um casamento, o que tá acontecendo? Calma, não sou nem formada ainda, calma. Então não é parte do homem, é parte da mulher? Ai. A gente é sócio, a gente trabalha junto, faz um pouco mais de Sociedade um ano, iniciou depois do namoro ou antes do namoro? Depois do namoro. Depois do namoro. Daí eu sou formado em administração, trabalhava em outra área, trabalhava na área da administração mesmo. Daí a gente abriu uma agência de tráfego e eu cuido da parte administrativa. Tráfego da internet, pessoal. Tráfego da internet. É o tráfego que não é crime. Então eu cuido da parte administrativa, eu faço relatório, toda a parte financeira e alguma parte comercial. E a parte técnica... Ele é a tua Dona Jaque. A Dona Jaque do sistema. É isso aí. Quem é a Nêmora? Conta pra mim, quem é a Nêmora? A Nêmora, bom, eu sou de Santa Cruz do Sul, tenho 24 anos, sou formanda em Direito, me formo agora nesse semestre. Sempre fui bastante empreendedora, meus pais têm padaria, trabalho desde criancinha, a mãe sempre conta que ela via que eu seria trabalhadeira porque eu ficava no caixa segurando a sacolinha para de alguma forma tentar ajudar. Vim para Santa Maria e aqui a veia empreendedora é sempre muito forte, só que eu queria ter eu sempre procurei ter uma competência técnica específica. Eu achava que só saber vender, hoje eu entendo que ser vendedor é talvez a melhor das competências, mas eu não sabia disso. E daí eu conheci o tráfego, já tinha vários amigos trabalhando em São Paulo, Rio de Janeiro, em grandes empresas com marketing, e um deles disse, chegou a tua hora. Mas antes disso, quem é a Nêmora na infância? A Nêmora na infância é a criança que fazia tudo. Tipo, hoje eu sou super elétrica, sempre fui elétrica, balé, patinação, adorava trabalhar, adorava ajudar pai e mãe, então, isso aí mesmo. Sempre a milhão. É a legítima para vendas, né? Trabalho de vendas. E o Fernando, quem era o Fernando? Onde é que nasceu o Fernando? Eu sou natural de Bagé, vim pra cá, pra Santa Maria, quando eu me formei no colégio. E eu sempre fui Veio para estudar? Vim para estudar. Me formei no colégio, vim fazer cursinho. Na época eu até queria carreira... Fiz Direito aqui na Fadisma, fiz 6 semestres. Queria seguir carreira diplomática, então já estava mais focado nessa área. Daí no momento que eu decidi que não seria mais o meu foco, acabei mudando para administração, porque eu sempre tive um sonho empreendedor também. Eu sempre gostei da área. E até tu falando em Fadisma, hoje tem o curso Compliance, né? Que é uma nova área bem legal, bem completa. Importante essa área. Então, a gente está vendo agora nas últimas semanas grandes empresas quebrando e entrando em polêmica porque talvez faltou um controle, uma observação bem mais aprofundada. E esse que é o detalhe, né? Que a gente às vezes pergunta, será que faltou ou será que... Porque é bem complicado. É muito volume de dinheiro para ser uma pequena massa. Envolve politicagem, então já é outra situação. Lado mais escuro, né? Mas e aí, Fernando, veio de Bagé, mas em Bagé estudei, colégio público? Colégio particular. Particular. E eu sempre fui uma criança mais introvertida.
Então, por isso, acho que eu tenho... Por ser uma criança mais... Introvertida. Introspectiva, assim, mais Uhum. tímida, eu sempre fui muito observador. Então, Mais observa do que fala mais bobagem. observo do que falo bobagem. E já gosto de falar só quando eu sei. Então, não sou muito Mas de... é o rei das piadinhas. Eu vejo que ele fica às vezes copando a Nemo, né? Mas ele fica observando, né? Fala, e vai lá e corta. E dá Faço uma observação pontual. Isso aí. Ela que é inteligente, eu Ela se faço- achando que é inteligente e ele só fica... faço uma pontuação. É isso aí. E eu sempre fui muito tímido. Então, eu acho que esse lado meio tímido, assim, ser observador me ajudou a desenvolver uma pessoa mais criativa. Então, eu tava sempre observando, sempre pensando. Mais inteligente, vamos dizer assim, né? Porque aquele que é mais, né? Focando, observando, aprendendo a... Porque realmente você fala, né? Que se a gente tem 2 ouvidos e uma boca... É pra ouvir mais e falar menos. Exatamente. E sabe que o meu avô já falava e a mãe sempre disse que quem trabalha muito não tem tempo de fazer dinheiro. E eu sou a parte que quero trabalhar. E todas as vezes que a gente cresceu de alguma forma, seja para contratar mais pessoas ou para todas as Com nossas... que a tua mãe trabalha, teu pai, ou como é que é a questão familiar? Os meus pais têm padaria já. Na verdade, padaria, o meu bisavô paterno, ele veio da Alemanha para trabalhar na padaria Imperial. E daí toda a minha família, na verdade, é de padarias. Meu avô, meu pai, então meus pais, né? Eu tenho vários tios que têm padaria. É todo mundo de padaria, Eu até achei que ela ia trazer uma cuca pra mim agora no programa. Não trouxe hoje. Que tava muito boa aquela cuquinha. Se for de uva, eu não reclamo. Quando eu vou, trago cuca novinha, não vou trazer cuca dura velha. Então é disso, na verdade. E a mãe sempre falou que quem trabalha muito não tem tempo de fazer dinheiro. Não que não tenha que trabalhar, porque a gente é de trabalhar muito, por óbvio. Mas a relação que eu faço é que, pelo menos no nosso trabalho, sempre foi importante essa observação do Fernando. Ele que mostra, agora a gente tá precisando de tal coisa. Porque eu sempre ficaria ali só na mão de obra e com certeza alguma contratação e coisas que a gente fez... Eu sempre pensaria, não agora. E nesse não agora, tem alguns passos que a gente acaba não dando e daí tu não cresce nunca. É que a gente acaba se equilibrando, porque tem o trabalhar inteligente e o carregar piano, né? Então tem certas coisas que, como ela é muito inteligente, pode delegar, porque ela consegue controlar, e a gente consegue desenvolver e crescer partindo para focar em outras coisas. Então, Eu acho que o grande segredo do casal é justamente isso, né? Perfis diferentes que se complementam para o sucesso. Isso. E um cobrar o outro, né? Aí é difícil, porque lá é só a dona Jaque cobra. Quando eu vou cobrar, dá problema lá em casa. Isso aí eu não consigo fazer. Não consegue. Não, é só ela que cobra. Às vezes eu falo alguma coisa, ela... metralhadora me xingando, né? Digo, tá, mas para aí, quando tu fala, eu ouço e fico pensando, eu acho que eu tenho que melhorar. Aí se eu vou citar alguma coisa, ela já... Não é fácil, não, é uma metralhadora. Eu falo bastante também. Não, ela não fala, ela xinga. Ela diz assim, se ela tá ouvindo esse momento, vai dizer, coitadinho, sempre você fazendo de coitadinho. Mas, guris, vamos lá. E aí, como é que iniciou, então? Quando vocês se conheceram e iniciou essa questão do empreendedorismo? A gente já se conhecia, de saber quem é um, quem é outro. Daí, um pouco antes da gente começar a namorar, a gente já se conheceu pessoalmente. E eu fui para Brasília. Me formei na faculdade, né? Já estava estudando, me formei na faculdade. Fui morar em Brasília, morei 1 ano lá, pouco menos de 1 ano. E daí voltei e a gente começou a namorar. E nisso aí a gente começou a conversar. Eu tava num trabalho aqui, ela tava no outro trabalho aqui, que até ela pode falar depois. E ela já tinha apresentado o tráfego para ela já conhecia sobre o tráfego e me incentivou a começar a estudar, porque a gente poderia ganhar muito mais dinheiro e trabalhar menos, a gente trabalha muito mais do que... Tráfego de internet, porque tem gente que pode estar entrando agora, ouvindo, isso. tráfego de internet. Os anúncios tráfego. online. E não é de trânsito também, porque uma vez eu falei, trabalho com gestão de tráfego, o cara disse, então por que as estradas estão desse jeito? Daí... Não é esse tráfego também. As pessoas, para quem é muito leigo assim, hoje na internet há uma guerra, em bom sentido, das empresas para a questão de se posicionar na mídia social. Todo mundo tem o WhatsApp das vovó, e todo mundo tem, né, o WhatsApp, ou todo mundo está no Google, ou todo mundo tem seu Instagram. Então existe uma maneira de fazer um tráfego de internet, de mídias sociais, que é onde se ganha muito no marketing. Então essa é a função do gestor de tráfego de internet. Fazer essa gestão do dinheiro
e do posicionamento da marca, é isso, né? Isso. A gente faz esses anúncios online. Eu comecei nisso, na verdade, eu vim para Santa Maria e eu sabia que existia um grupo de estudantes liberais, que não deixa de ser, de uma certa forma, um cunho político. E nós fizemos uma campanha em 2018, que foi uma campanha vitoriosa, e 2018 foi o primeiro ano que pôde-se usar tráfego pago, então se pôde-se usar anúncio online, aquele patrocinado, Facebook, Instagram e Google, em campanha política. E daí ainda era tudo muito novo, na verdade o tráfego ele se desenvolveu mais ou menos de lá pra cá mesmo. E eu continuei naquilo ali e eu tinha vontade de fazer tráfego focado para política, porque eu estava me inserindo no meio político, trabalhei na Câmara de Vereadores como chefe de gabinete, coordenei campanha. Só que quanto mais o tempo passava, eu via os amigos do mesmo grupo, da mesma instituição, que estavam trabalhando com marketing em grandes empresas, e eles, pô, Nêmora, tu virou funcionária pública, né? O que tem todo o mérito, mas de uma certa forma a gente comentava que talvez não trabalhasse tanto, coisa assim. E aí eu tinha o meu planejamento de até para deixar, vou te ajudar e para deixar claro as pessoas quando a gente fala, virou funcionário público, porque existe um horário, não que desmereça o trabalho e qualificação. Claro que, como toda profissão, eu reclamo e muitas vezes a gente vai em locais públicos e não dão nem atenção pra gente, não dão bola, que é uma falta de respeito. Servidor público não atendeu o povo, que é quem é o dono do local, né? Mas existe funcionários de... Eu dou um exemplo, o padrinho da dona Jaque, é funcionário público. Na pandemia, ele viajava do dinheiro dele para outra cidade porque lidava com a aposentadoria de pessoas, via pessoas idosas que não podiam receber e ele não queria que o pessoal dizia, não precisa trabalhar, a pandemia, e muitos servidores públicos saíram com a desculpa de coisa. Ele ia do dinheiro dele atender em outra cidade porque ele dizia que não conseguiria imaginar pessoas ficando sem receber e ele em casa bem tranquilo. Então, esses são exemplos de funcionários que, né, ele tem 30 anos, acho, quase, de funcionalismo, e trabalhando como se fosse no primeiro dia, importando com as pessoas. Então, só para, né, só que é diferente do mundo do empreendedorismo, que não tem aquele horário, queira ou não queira, o dinheiro está na conta. Então, é uma opção. Muitas pessoas dizem, eu fiz o concurso, entrei pela porta da frente e estou tranquilo, então isso é meu mérito. Beleza. Eu entrei aqui na porta de trás para ser empreendedor, ralei, e se hoje tenho muito mais dinheiro, é porque eu mereço também. Então são os dois pontos, né? Falando para as pessoas entenderem que não é por maldade, não, são opções de vida que cada um tem. E trabalhando ali, não funcionária concursada, mas como funcionária pública, eu percebi, existem muitos bons funcionários públicos, mais do que a gente imagina, na verdade. Só muitos bons políticos também, né? E muitos, é uma profissão, também. Uma profissão que é muito criticada. Hoje a pessoa fala política, vamos dizer, a gente fala político, já dá nojo, né? Já, atitude. Mas com certeza nós temos uns 10, 20% de políticos, hoje são pessoas com bom... Até porque se não tivesse, nós estaria quebrado, né? Então existem ótimas pessoas, mas eu tinha um planejamento eu já tinha feito há um tempo atrás, com 20 anos eu quero ganhar tanto, com 25 eu quero ganhar tanto, e eu eu achava que era o que eu queria, porque a vida política ela é muito dinâmica, então a mesma energia que tu tem no empreendedorismo, tu tem na vida política, que é diferente, às vezes, de alguns cargos públicos. Por exemplo, eu tenho colegas, uma das minhas melhores amigas, ela diz, eu quero tal cargo público, eu quero ganhar a mesma coisa a vida inteira, eu quero fazer a mesma coisa a vida inteira, é isso que essa rotina me deixa feliz. E já eu não é essa rotina que me deixa feliz. Não consigo ter rotina. Exatamente. E eu pensei, cara, eu nunca vou atingir essas metas de valores, inclusive, se eu continuar aqui, ainda dependente porque o setor público, tu depende de vários fatores, né? Então, eu gosto do fato de que empreender, tu depende de ti. E tem uma frase muito famosa da Madre Teresa de Calcutá, que é justo que muito custe o que muito vale. Então, tem pessoas que criticam muito quem empreende, ou que criticam grandes empresários, mas para a pessoa ter o patrimônio que ela tem, foi justo que muito custou, que muito valeu. Custou muito, custou horas de trabalho. O meu pai comenta às vezes que... Horas longe da família. Horas longe da família, exatamente. E o tanto de emprego que aquelas pessoas geram, o tanto de renda. Então, o patrimônio ele é só um reflexo de coisas muito grandes que estão por trás. E daí eu decidi que eu queria entrar pro marketing também, como aqueles meus amigos, porque eu já entendia, eu já fazia, mas a minha ideia era fazer na política. E acabou que ajudando, comecei trabalhando com pequenos negócios locais,
E tu percebe o quanto tu ajuda aqueles negócios locais, sabe? O quanto que eles começam a vender a mais. E daí ainda dá uma coisa, porque a gente que tem o sangue empreendedor, tu fica feliz de ver outras pessoas vendendo, né? Tu entra num lugar cheio, tu fica, ai meu Deus, coisa maravilhosa. E foi isso que eu senti quando a gente começou a ter esse retorno positivo. Então foi mais ou menos essa história. E hoje a gente só tenta se estabelecer, crescer, e estudar e aprender cada vez Viu mais. como é que é bom ser introspectivo e Observar. O que tu vai agora complementar? O que tu vai complementar? Vamos Eu lá. não tenho nada pra complementar, porque ela é muito inteligente e sempre fala bem. Então, a nossa gravação, pessoal, está sendo feita numa sexta-feira. Hoje é dia 3, né? Sexta-feira, dia 3. E as palavras dele foi justamente porque hoje é sexta-feira e ele quer namorar, ele quer sair, então ele fez esse elogio aí, porque geralmente ele corta, né, durante a semana, ele corta, né, Nêmora? Corta. Hoje eu já senti a maldade dele aqui, só elogios para a Nêmora. Não, mas é isso aí mesmo. Mas, desculpa, complementando o que ela falou, muitas vezes, claro, tem dias que a gente tá muito cansado, tem muito trabalho, isso é uma coisa boa de ser empreendedor e no nosso ramo de prestação de serviço. A gente não precisa ter aquele horário fixo, mas não é por isso que a gente não trabalha. Tem dias que a gente começa a trabalhar 9, 10 da manhã, mas muitos dias a gente vai até as 10, 11 horas, domingo de manhã, estamos atendendo o cliente, fazendo as demandas. Então, eu acho que tem essa liberdade desse ramo, de prestação de serviço. A gente consegue ter flexibilidade e trabalhar quando a gente quer. A gente pensa, trabalha de casa como dono, mas não é bem assim. Se tu tá em casa, tá trabalhando, se tu viaja 2 dias, tu vê que embola a coisa, não é barbada. Não é fácil. Sabe que isso é uma coisa muito... Eu há muitos anos, assim, focar em trabalhar e trabalhar. Agora, principalmente, tô eu e Dona Jaque juntos, sentir trabalhar, focado. Aí tem dia que tu tá tão cansado, daí chega um horário, assim, tu vê que tem... Tu diz assim, poxa, eu sou dono disso aqui, né? Eu acho que dá pra mim tirar pelo menos agora de tarde, vamos sair ali mais cedo um pouquinho. Aí diz, vamos, né? A gente é dono. Aí tu não sai mais cedo. Quando tu vê, já é 7 horas, tu não saiu dali porque tu tá trabalhando. Inclusive, foi E aí é raro. Que eu fiz numa caixinha tua de como dividir o trabalho, né? Porque a gente trabalha junto, a gente tá dizendo às vezes. Então, chega às 7, 8 horas, que a gente às vezes tá vendo uma série, mas daqui a pouco tá falando de negócio, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que seria bom, vamos fazer o planejamento. E é uma chavezinha que tem que virar, né? Que deve ser o mesmo coisa e lá acontece o seguinte, eu sigo fazendo meus detalhes, às vezes, por exemplo, eu sento no meu videogame de noite, eu jogo, daí a hora que eu morro lá no jogo, eu pego meu celular e vou respondendo os e-mails, que eu atraso muito a questão dos e-mails. E a Dona Jaque, ela vai lá pro outro lado, ela faz a academia dela, ela vai pegar o chimarrão, sentar com as gurias, que daí ela fica conversando com as filhas ali, e eu fico lá no jogo, no canto, com o Digão ou com alguma coisa. Então a gente, na verdade, não é que a gente vira a chavezinha. A gente vira um para cada canto, fazer um pouquinho de uma atividade para dar uma... Sim. E aí quando a gente volta, vamos dormir, alguma coisa, sempre tem alguma perguntinha do comentário. Mas o segredo é aquele momento que a gente diz, é o momento dela e é o meu momento. Então a gente descobriu fazer isso. Ela faz o que ela gosta, malhar com uma das gurias, depois tomar um mate com a Nath lá na sala. Eu gosto do meu jogo, jogar com o Dicão, fazer minhas coisas. Então a gente faz tipo o nosso momento com as crianças ou da gente, que é isso que a gente consegue. Ultimamente a gente tem feito mais ou menos isso. Tipo, eu vou jogar pádel, ela vai tomar mate, tomar banho de piscina com as amigas dela. E quando tem jogo do Grêmio, que aí eu fico ele é fissurado. Agora com o Luizito Soares, eu tenho assistido. Eu nunca soube o nome de um jogador, agora o Luiz Soares eu sei tanto. Já decorou. Já decorei. Mas eu acho que essa questão de separar, na verdade, muitas pessoas falam em separar. É óbvio que vocês, cada um vai pro seu canto, a gente também faz, mas na verdade não precisa necessariamente separar, porque se tu gosta do teu trabalho, claro, né, a gente ainda defende muito aquilo de... Tem pessoas que dizem, eu faço isso aqui só por amor, por amor, por amor. Não, na verdade, se tu for fazer algo por amor, o negócio não for rentável, não for escalável... Não vai conseguir seguir. Aquele amor não vai pagar, vai pagar tuas contas. Eu vou te dar um porém por experiência. Hoje, se tu gosta, facilita. Não. Sobre a palavra que tu disse, não precisa um separar um do outro. Eu vou te dizer assim, precisa, não tem... Eu e a Jaque, a gente faz tudo junto. É raro alguém sair de casa sozinho. A gente tá sempre junto em tudo. Mas nesse momento da casa foi crucial. Sabe por quê? Porque quando tu começa a envolver muitos funcionários, muitas pessoas,
não tem como tu não ter e sobre isso, sobre aquilo, e a coisa fica mais, sabe? Sim. Quando é a questão gestão, por exemplo, vocês dois, o assunto é vocês no desenvolver. Mas agora, quando tu envolve muitas pessoas, empresas diferentes, situações diferentes, esse momento eu ia te dizer que eu gostava. Eu canso às vezes de falar pra Jaque, vamos ler um filme, vamos ler uma série. E ela, não, é o meu momento, fica lá e eu me deixo. Sim. E realmente isso funcionou, sabe? Que dá pelo menos aquela recarregada. Sim. Não, mas eu compreendo, mas o que eu quis dizer até num sentido de cada um tem o seu momento, sim, e às vezes o Fernando diz, vamos fazer tal coisa, eu digo, não me vem com coisa de trabalho agora. Ou ele quer olhar o lançamento de alguém pra ver como que aquela pessoa vai lançar o curso, não sei o quê. Ele, não quero escutar lançamento agora. Mas também não tem aquele perigo de que algumas pessoas têm um preconceito. Ai, meu Deus, sem querer estão falando de trabalho, sei lá, 10 da noite. Não, isso não. Não, é natural, porque... Isso é natural, tu gosta, tu gosta, fala, tu vê, exatamente, é é impossível tu teu, separar dessa forma, sim, sabe? Isso com certeza. Nêmora, eu lembro que tu comentou uma vez, tu falou que quando tu teve doente, que pra ti o foco principal tu não parou nem nesse momento, foi muito importante. Tu consegue contar pra nós um pouquinho como é que é isso? Eu acho que é muito legal. Sim. Eu tive câncer em novembro de 2021, agora fez um ano que eu me recuperei. E foi muito, assim, foi super do nada, porque eu tava com a vida 100%. Na verdade, não vou dizer que foi muito do nada, eu acho que a vida a gente vai descobrindo coisas. Por exemplo, ali por fevereiro, março de 2021, eu tinha entrado em contato com, né, atualmente eu não estou indo, mas enfim, com a minha nutricionista, e eu falei pra ela, que é super famosa na região, eu quero uma dieta que eu cuide muito da minha saúde, porque eu sei que geneticamente eu tenho chance de ter doenças, não sei o que, eu quero me cuidar. E foi engraçado que eu comecei, tipo, isso em março, abril, e em novembro eu fiquei doente mesmo, sabe? E depois eu comecei a ver tantas outras coisas que, por coincidência, parece que a vida mesmo vai ajustando, vai alinhando. Então eu fiquei doente, foi assim do nada. A gente, na verdade, recém tinha começado com tráfego. Eu tava ali bem inicial. Quando eu decidi, eu pensei, tá, eu já trabalhava, né? Vou estudar alguns meses. E daí nós, de fato, começamos. Então, quando eu descobri, nós recém tínhamos começado. Eu fiz a minha primeira cirurgia, que depois foi para biópsia e tal, em novembro. E eu lembro que eu tava no hospital e mandando relatório para cliente. A gente até discutiu aquele dia óbvio, por esse motivo, né? E pensar em estudar, pensar em trabalho, foi o que me fez não focar na doença, sabe? Minha mãe sempre falou isso. Depois, em janeiro, fiz outra cirurgia. Já 18 faz um ano. Recém fez um ano agora. Eu tava na CTI e a minha mãe disse, agora essa doença foi... Bem isso, ela disse, foi pro fundo do mar salgado, onde não brota nada e agora tu tá 100% e vida que segue. Mas o meu médico também comentou, ele disse, tu não faz, a maioria dos brasileiros quando estão doentes só pensa em doença, só vai atrair doença, tu não faz a tua vida doença, tu tenta fazer mais alguma coisa. E abala muitas pessoas, lembra que deu, eu não sei se foi quando foi a quimio, quando tava esperando fazer a cirurgia, como foi no final do ano e no começo do ano as duas cirurgias, tem gente que espera virar o ano pra descobrir se tá doente ou não. É verdade. E não de tanto que meio que abala essa coisa a enfermeira comentou, porque eu tenho uma farmacêutica, na verdade, que é minha prima, que eu me tratei na Unimed, e ela trabalha na mesma Unimed que eu me tratei. Daí ela disse, nossa, como vocês foram corajosos de abrir o resultado. Daí a minha mãe, tipo, ué? E daí ela comentou, não, tem muita gente que espera passar Natal, Ano Novo. E no meu caso era um câncer, existem vários graus, né? O meu era de um grau elevado que ele se prolifera rápido. Tem pessoas que conseguem ficar com câncer muitos anos. No meu caso não seria possível. Então, se eu tivesse esperado passar Natal Ano Novo para fazer alguma coisa... Poderia ser bem mais grave. Poderia ser bem mais grave, E ele acabou que ele já tinha se alastrado bastante, mas foi então focar em trabalho que me manteve ali... alinhada, confiante, sabe? Claro que tu se abala em muitos momentos e eu segui minha vida normal, só que uma coisa que eu percebi é que eu não gostava de falar que eu estava doente para pessoas próximas. E não era pela pena que a pessoa sentia. Eu acho que no fundo eu tinha um medo de não sei, talvez eu não estivesse ali, entende? Eu não queria magoar aquelas pessoas próximas. Então, colegas, amigos,
eu sentia dificuldade de falar, e pessoas, quando eu tinha relação nenhuma, eu Falava falava tranquilo. muito tranquilo. E na época eu tava trabalhando, então, tanto que eu tive que pedir afastamento. E eu lembro que eu mandei mensagem pro Pacheco e disse, vou te falar uma coisa, que agora eu não quero que tu fale pras pessoas, não sei o quê. Veio o resultado, eu descobri que é câncer. E eu vou ter que me afastar, porque eu tenho que me tratar. E hoje, se eu for ler a mensagem de novo, é tão óbvio que eu teria que me afastar, sabe? Porque eu tava muito mal. E eu passei por várias cirurgias. E eu tava, assim, meio que me desculpando. Preocupado, pedindo desculpa que eu vou ter que sair. Exatamente. E, tipo, óbvio que ele entendeu, assim, a nossa relação, nós somos muito amigos. Mas hoje eu penso, que cabeça, sabe? E provavelmente eu faria isso de novo. Pela responsabilidade, né? Assim, Isso, eu acho que eu não tinha a dimensão da magnitude do que estava acontecendo, sabe? Eu super me desculpei. Eu queria, mas é que eu não posso, porque eu vou ter que fazer quimioterapia, porque eu não sei o quê, porque eu vou passar mal, porque eu UTI, porque... E hoje eu vejo que, tipo... Sim, simplesmente não eu vou vou te dizer fazer um boba, tratamento, sabe? né? Mas, exatamente, porque eu queria, de fato, continuar trabalhando. E daí eu tive que me afastar. Claro que, tipo, continuei estudando, continuei, assim, prestando um apoio à distância, né? E eu acho que isso... Acho não, tenho certeza que isso foi o que me manteve ali... Não ficou pensando só em... Tanto que depois eu raspei o cabelo antes, na verdade, de começar as quimioterapias, porque muitas pessoas dizem que que dói bastante quando tu vê o cabelo caindo, e eu acho que sim, porque... E deve ser ruim, né? Aos poucos, aquela coisa. Então, vamos isso. enfrentar. Na minha cabeça, eu raspava, ficava liso. Só que, na verdade, não, tu raspa, fica os cotoquinhos. Fica. Mas eu não sabia disso. E daí eu raspei, ficou os cotoquinhos, e daí que a gente descobriu que, normalmente, quem é liso passa Gillette, né? Uma maquininha nova agora que tem, que é quase que uma Gillette, que ela deixa também mais liso daí. Sim. Nesse caso aqui, eu não passei essa maquininha, por isso ficou assim... Tá. Eu não sabia. Agora é uma maquininha nova que tem que eles usam, que é como se fosse uma Gillette, que aí ela deixa liso. Daí, até começar a minha quimioterapia, deu tipo uma semana e cresceu bem pouquinho. E a gente tava deitado na cama, assim, do nada. Tava super normal. Eu levantei a cabeça, eu olhei pro travesseiro e disse, olha só. E daí ali tinha caído um monte. E é um cair, assim, simplesmente cai, sabe? Como se não tivesse mais segurando. Daí... Parece um algodão quando eu lembro do meu pai quando ele teve o câncer. Daí, ali eu raspei de novo, no caso, e a cada ciclo de quimioterapia eu raspava. Mas eu lembro quando eu postei, eu demorei séculos, não comentei e tal. Até porque eu não queria, como eu tava na política, tem muita fofoca, né? E justamente isso eu queria evitar. Por mais que as pessoas estivessem falando, o que será que aconteceu? Ela se afastou, ela sumiu, não sei o que, eu não queria que fosse falado. E quando eu postei a primeira vez no Instagram, no Stories, foi na inauguração da Domitila, que é uma loja que tem cliente também. Não, foi no Dia das Mulheres da Domitila. E foi o primeiro dia que eu saí, assim... eu fiquei feliz, porque eu tava, tipo, claro, não podia ir em festa, mas era tipo uma festa, e eu tava super contente. E eu também fui na comemoração de Dia das Mulheres de outra loja, que eu sou cliente, que eu também presto serviço. E muitas pessoas nos stories responderam, nossa, que show, super moderno. E as pessoas achavam que eu parecia tão feliz e natural, que elas acharam que eu tinha raspado por estilo. Mas tu sabe que a primeira vez que eu te vi também, tão normal, tão fazendo coisa... Eu digo, olha que essa é das modernas, ela já fez eu pensei isso, eu olhei e pensei isso. Digo, porque tu não via... bem, né, cabelo raspado, porque tem gente que fica... isso, eu olhei e eu disse, pô, mas ela é... Eu pensei, sim. Ela é das modernas, gosta de andar radicalizando. Não, tanto que agora tá crescendo cada vez mais. Mas é isso aí, eu acho que porque tu não transpareceu e as pessoas não conseguiram identificar isso. Sim, porque eu acredito que foi porque eu deixei como algo... também estava acontecendo na minha vida, mas não era o foco, né? Então, tanto que a minha mãe brinca, às vezes tem pessoas que ficam super... óbvio que a gente entende, cada pessoa, ela recebe a notícia como um fardo ou não, mas às vezes tem alguém que diz, eu vou fazer mapeamento genético. Minha mãe diz, aquele ali nem precisa fazer, a gente mesmo dá o resultado. Porque tu olha a família, tu sabe já sabe quem... Já sabe como vai ser. Então, acho que é uma forma de encarar a vida, sabe? Tu sabe que agora tu falou encarando a vida, e eu tô sempre criando, imaginando coisas, né, marketing. E eu tava olhando porque nós fizemos a campanha dos homens careca. Sim. E a gente não quis fazer a campanha as mulheres careca, ou botar a mulher careca, porque poderia as pessoas linkar câncer, ofender, ou fazer uma coisa.
Mas eu acho que não seria bem legal. E eu tava imaginando assim, ó, pegar uma foto Nemo numa foto Rodrigo. Eu sou careca porque quero. Eu fui careca porque não quis. Sim, Mas ambos têm um propósito de vida e superaram alguma coisa. sim. Sabe que isso aí também é legal, uma mensagem para as pessoas. Tu passou aquele momento e aquilo é uma superação. Tu não pode levar como uma coisa. Pelo contrário, tu tem que se levar como super-herói. Tu enfrentou, passou e foi em frente. Sim. E não tem como apagar o. Não. Por exemplo, eu ainda faço um tratamento, eu tomo um remédio muito forte, que é como se fosse. Ele é tipo assim, a quimioterapia mais avançada que tem hoje pro tipo de câncer que eu tive, que foi um câncer de ovário. Tiveram pessoas, inclusive, que cuidam do. Assim como eu tive o meu cirurgião que disse, ó, segue a tua vida, não seja que nem a maioria dos brasileiros, não sei o quê. Tiveram pessoas que disseram, não, agora tu te acalma 2 anos, porque esse remédio é muito forte, vai passar mal. Tipo, esse remédio, a chance de eu ter enjoo é 90 e poucos %. Agora, durante esses dias de calorão, tiveram dias que eu acordava, eu tinha episódios de enjoo pelo calor mesmo, sabe? Mas fora isso, ele mais ou menos é vida normal. Esqueci exatamente por que eu tô falando isso. Do encarar a vida, forma de encarar a vida pra... De forma daí, como tá, tu vai encarar. Mas aí tu... esse que é o ponto mesmo. Tu entende? Tipo assim, tiveram pessoas que disseram, segue a tua vida, e pessoas que, tipo assim, para 2 anos. Se eu for parar 2 anos, tipo assim... E eu acho que aí vem a depressão, né? Porque tu tá exato. mil, tu tá trabalhando, tu tá remoendo fazendo, aquilo, remoendo. Mas, tipo, o que vai acontecer em 2 anos? Se a gente for só pensar, por exemplo, o nosso início do ano passado com este ano, na verdade... Só teve coisas positivas. Só coisas positivas, mas se a gente pensar, inclusive em números, o quanto que a gente cresceu, nós já abrimos esse ano com 80% do faturamento do ano passado, sabe? Em dezembro a gente fechou 2 contratos ali, 3, que representaram 80% de 2022. Só A que mudança, tu imagina se tivesse parado. E aí pensando, Isso. se torturando, fazendo. isso que eu não... Talvez os enjoos estariam mais psicologicamente, tu tá... E não é só pelo dinheiro, porque o dinheiro vai trazer conforto maior, Um uma bem-estar perspectiva maior. maior. Então aquele dinheiro que entrou, que vai entrar, tu melhora a tua vida. Então, tipo... Até pela própria saúde, né? Sim. Tanto que a minha médica comenta, eu preciso fazer exames a cada 15 dias, a cada 3 meses eu faço exames de imagem, e a cada 1 mês eu tenho a consulta. E daí e hoje, inclusive, era o dia de buscar o medicamento, mas daí em Santa Cruz minha mãe foi buscar. E daí eu mandei áudio pra farmacêutica que entregaria o medicamento, que eles entregam E ela mensal. tá trazendo. Não, eu busco lá porque eu ainda tenho pra uns dias. Daí eu mandei áudio... não, porque eu tava pensando por causa da Cuca. Não. Eu mandei áudio falando como eu tava, pra eles terem noção, e a médica sempre diz, como tu tá? E hoje, como eu não sabia que minha mãe ia mostrar o áudio pra farmacêutica, minha mãe me perguntou, me explica como tu tá. Eu falei, linda, perfeita, maravilhosa, mas eu tive uns dias de enjoo. Daí veio o áudio de volta da farmacêutica, ai, que bom que tu tá assim. E a minha médica sempre diz, o teu remédio pode dar enjoo, pode dar N coisas que ele pode dar, porque ele é muito forte mesmo. Que você leva Mas até de uma tu é aspirina diferente das minhas outras pacientes. Se eu digo pra um paciente que pode dar enjoo, Já deu. ele sai da sala falando que começou a ficar enjoado. Já deu enjoo. Psicologicamente ele se abala. E é o que eu falo, tu enfrenta a vida normal, tu pegou aquilo e foi, e pode ver o poder da mente, né? Eu não acreditava muito, mas o poder da mente da gente é impressionante. Sim. Né? Eu faço questão de... Tanto que a primeira vez que me falaram do medicamento, 90 e poucos % de chance de ter enjoo todos os dias, 80 e poucos % de chance de outros tipos de episódio. Eu pensei assim, eu sou diferente, bem capaz. Fiquei quieta, né? E eles falando. Claro que imunidade, algumas coisas baixam, mas também nada assim assustador. Então é um exercício diário. Claro que se não fizer nada, ficar sentado só pensando, aqui, tô sem enjoo, não quer... E tu sabe que o meu pai, ele depois teve o câncer, ele teve câncer do estômago, tiraram na hora, porque senão iria para pegar o resto do corpo. E ele teve, eu acho que 8 anos, 10 anos depois do câncer, mas o câncer dele já tinha, tiraram todo o estômago, mas já tinha passado uma partezinha. Né? E ele, quando tirou, ele só pensava na doença, sabe? Focava na doença. E isso torturava muito ele, a dor, as coisas, tudo, ele ficava focado naquilo ali. Quando ele começou a aprender a parar de focar naquilo, tentar fazer mais coisas e ter um cotidiano de vida, ele foi outra perspectiva.
Com certeza. Então, E eu acho que isso influencia na família também. sim, Porque... a mulher dele na volta sofreu muito, sofria Isso. muito. Tinha hora que ela dizia, Rodrigo, não aguento mais, ele tá não sei o que fazer, ele Sim. tá... E então tudo isso pra ela pesava junto, ela Sim. sofreu muito junto do lado dele. E daí, tanto em questão psicológica, porque as pessoas querem ajudar. Hoje minha mãe, assim, ela fica braba quando as pessoas não querem ajuda, sabe? Ela descobriu um vizinho nosso que tá com câncer e não quer contar pra ninguém. E daí ela diz, minha filha, quem tem boca vai a Roma. Olha só, eu descobri tal médico pra ti, descobri tal medicamento, descobri só porque eu fui falando. E ela faz muita questão de ajudar, sabe? Então, tanto isso, tanto o fato de que provavelmente se eu tivesse ficado muito pior, até psicologicamente, pros meus pais teria sido muito pior, sabe? Sim, o Porque, sofrimento eles tiveram deles. que continuar trabalhando, não é? Às vezes, eu soube que chegaram clientes oferecendo ajuda, perguntando o que tinha acontecido, e outros, olha só, tipo, a filha deles está nesses dias internada na UTI, e não parece que ela tá, porque um tá aqui trabalhando vida Sim, ele se normal, virando e fazendo. e só minha mãe e o Fernando, no caso, eles estavam comigo em Porto Alegre. Mas a vida que segue, em muitas aspas e parênteses, vida que segue. Então, acaba que tu influencia a família de todas as formas, né? E tu sabe que eu vejo isso, de tu falando agora, eu vejo que esse teu reflexo de ser forte, de focar, de fazer, vem do reflexo da criação dos teus pais dela. Dá pra olhar, são alemão puro mesmo, tu Sim. vê que é aquela coisa, mas não tem o que fazer, vambora, vai ter que... Sim, E isso vem da criação. E a comentar maioria que das nem a pessoas mãe- se abalam porque são criadas com a primeira frustração, nossa, acabou o mundo. Sabe que tem um livro que eu tô lendo que chama 10 vezes, a regra não sei o quê, que muito marqueteiro e empresários eu sei que leem, e eu já tava na minha lista, eu nunca tinha começado a ler. E daí ele fala, é tipo a regra de 10 vezes, a regra é meio idiota, mas algumas coisas que fala ali é que as pessoas não querem encarar o que tem que ser feito, só que na verdade o não encarar, e eu passei a levar isso muito pra minha vida, o não encarar o que tem que ser feito, tu fica protelando, mas te gasta a mesma energia do que fazer. E talvez Porque- até pior, porque demora mais Isso, e tu fica mais... tu gasta energia de pensar, ai meu Deus, que coisa ruim eu não tô fazendo, tu se sente mal por não fazer, tu tem que inventar desculpa por tu não fazer, tu gasta um baita tempo que o negócio já estaria feito, e de qualquer forma no futuro E tu vai repetindo precisar aquilo fazer. ali toda hora. Então E tu às vezes gasta até mais aumenta o energia, problema sabe? depois. E é uma coisa que eu sempre, por isso que eu falo na questão da mentoria muito para as pessoas, tu tem que aprender a superar a dor. Tudo que tu vai conquistar tem dor, não adianta, vai ser através da dor que tu vai se superar e vai crescer. Sim. Então não tem como. Por isso, tu vê como a nossa conversa, ela vai, né? Nós estamos fechando dentro do horário aqui, é muito legal, e vou dizer que isso é uma lição, são duas lições de vida, né, Nébora? A primeira da questão de não se abalar, e a segunda é de ter o foco, né? De dizer que vai ir e pronto, não tem. Então isso aí para quem hoje está passando, até ajuda muitas pessoas que estão passando por esse momento, pessoas que vão passar no futuro esse momento a pensar e ter essa reflexão do quanto é positivo tu enfrentar o mais rápido possível de maneira mais, né, certeira e corajosa para a recuperação. Guriz, mensagem final sobre empreendedorismo. Falamos de empreendedorismo, falamos de vida. Eu acho que coisa mais importante, que principalmente quando eu digo para as pessoas, né, quando reclamam, olha para o lado, alguém está pior. E quando alguém está com a saúde, é pior ainda que qualquer outra coisa, porque saúde a gente não sabe o que vai dar, né, qual o resultado. Agora, caca administrativo, qualquer outra coisa, isso aí tira para Acho cá que e dá gira para muito lá. pra linkar com o que tu falou agora e com o que ela tá falando, que fazer o que precisa ser feito, porque nem tanto no empreendedorismo quanto na vida da gente, na saúde e em outras coisas, tu precisa fazer o que tem que ser feito, independente só vou fazer o que eu gosto, o que eu quero. E muitas decisões na empresa e na vida, tu tem que fazer a que tu não quer, a que é contra-intuitiva e a que vai doer. Porque tu tem que olhar o cenário global. global. Que é aquele dar um passo pra trás pra É isso aí. enxergar melhor. E é como tudo na vida, não tem família, qualquer outra coisa. É na dor que a gente vai se moldando, é na dor que a gente É que vai nem o meu pai crescendo. fala, a dor ensina a gemer, né? E não tem outra. Qual a mensagem final, nessa reta final aí? A minha é isso também, não por coincidência, mas eu penso todos os dias, se por algum motivo eu tô com preguiça ou não gostaria de enfrentar o que eu tenho que enfrentar no dia, eu penso, preciso fazer o que tem que ser feito. Quanto antes eu fizer, antes eu passo e antes é um passo além, né? E tudo que a gente não quer enfrentar, existe um motivo que vai te levar além. Então, acho que fazer o que precisa ser feito,
se tá com problema em finanças, se tá com problema em escala. A gente sempre sabe a solução, só não quer enfrentar o desafio. Quanto antes tu enfrentar, antes tu vai chegar na solução que tu enxerga, que tu almeja. Então, acho que com certeza essa é a mensagem final e ela vale para todos os âmbitos da vida, então... Show de bola. Fernando, e a tua? Querendo ou Tirei não, a mensagem dele. porque eu tinha Não, sido- mas agora tu diz seja um bom marido, não retruque, não pode ser Exatamente. essa. Exatamente. A última palavra dele, sim. Exatamente, exatamente. Uma coisa que a gente até falou hoje no meio da conversa é a gente se equilibra muito, que nem tu e a Jaque. O episódio lá da UTI, ela tava sendo forte, ela é muito forte, e ela queria evitar tomar remédio. Só que tem um período pós-cirúrgico que é melhor tu tomar remédio para não sentir dor, para poder fazer os movimentos. E ela não tava querendo fazer isso. Foi ela que falou que a gente brigou. Era eu e a enfermeira e a médica brigando com ela para toma o remédio, não sente dor e faz o movimento, senta, tinha que levantar e não sei o quê. E fazer isso. Então, acho que a gente se completa muito com... Ela é muito trabalhadeira, eu gosto bastante de trabalhar também. Só que a gente... Todo dia que surge um imprevisto, eu acredito que a gente sempre se completa. A gente tem que fazer isso, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente pensa, qual é a maneira mais inteligente Ela de vai fazer lá, o movimento? fecha os olhos que vai fazer e tu vai perguntar, não, mas a maneira Sim. inteligente é por aqui, então vai ser por aqui que nós Não vamos. que não seja que ela não seja inteligente. Não, mas- não, a gente já entendeu. Hoje é sexta-feira, jamais. Não, claro. Isso todos os ouvintes que a gente tá assistindo já. Quem tá assistindo melhor, hein? Tá vendo a reação, né? Já sabe, né? Então, porque ela é muito de pegar e fazer. Só que às vezes, não, vamos pisar no freio e vamos ver. É isso? Vale a pena fazer todo esse esforço, sendo que a gente podia delegar, a gente tem uma condição de contratar um aplicativo, ou assim. Então, eu acho que é muito equilíbrio, É uma saber balança, dosar né? a força, não virar um carregador de piano. Embora ela seja inteligente, é uma balança, É né? uma balança. Não, todo mundo já entendeu isso, que a Nêmora é inteligente. Que bom. Por isso, E humilde, parece. eu, humilde. Alemão, como é que tu vai com alemão? Não, eu já ia te dizer, cara, eu tenho um alemão dentro de casa. Burro é aquele Quem que tem entende um com alemão. alemão, não tem, a Jaque é inteligente. Guriz, então, muito obrigado pela participação de vocês. E eu só posso encerrar com uma frase que eu sempre digo: fiquem com Deus.